Amados, depois de tanto tempo sem congregarmos, sem estarmos juntos, às vezes em grandes encontros, nós entendemos que é importante para a segurança do rebanho, para a nossa segurança, reafirmarmos as verdades que cremos, reafirmarmos a nossa fé. E é isso, de forma resumida, que eu gostaria de fazer nessa manhã. Judas, no versículo 3, Judas só tem um capítulo, no verso 3, eu vou citar muitos versículos, irmãos, nem sempre vamos abrir todos. Bem-aventurados os que trouxeram papel e caneta, vão anotando. Mas Judas, no versículo 3, ele nos exorta a batalhar diligentemente pela fé que recebemos. A batalhar diligentemente pela fé que recebemos. Eu dou graças a Deus de ver os irmãos com diligência, guardando, preservando, vivendo e expandindo a fé que todos nós recebemos um dia. Provérbios 22, 28, diz assim: não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Nós recebemos, irmãos, por meio dos apóstolos, por meio da vida de Ivan, de Marcos e Mário, uma fé pronta, uma fé comum, uma fé que um dia nos atraiu, nos conquistou e do qual nós dissemos, eu creio. Todos nós cremos nessa fé. E conservemos esta fé, pratiquemos esta fé, desenvolvamos esta fé com diligência e com obediência. É interessante que em Oséias 5:10, quando Judá remove os marcos que puseram os pais, Deus vem com furor. E ele diz assim: eu vou com furor sobre aqueles que removeram os marcos que os pais colocaram. Irmãos, nós não temos como mudar aquilo que é a nossa fé comum. Essa fé, ela pode ser ajustada à prática, mas não muda seus princípios e suas verdades. Foram marcos que um dia nós cremos e que determinaram e que determinam a nossa fé e a nossa obediência. Essa fé, ela pode ter um progresso, mas ela não pode ser alterada. Mantenhamos essa fé no nosso coração. Jeremias 6,16 diz assim: ponde-vos à margem no caminho e vede. É um convite à meditação, a olhar, a averiguar. E diz assim: perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Perguntai pelo antigo caminho, pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e vamos achar descanso. Irmãos, nós recebemos, alguns há muitos anos, eu recebi há 26 anos uma fé do qual eu abracei, e continuo defendendo, vivendo, praticando e amando, e batalhando por ela, e defendendo essa fé, porque é o que eu creio. Pois bem, e no que nós cremos? Irmãos, eu creio no propósito eterno de Deus. Romanos 8, 28, 29 diz: sabemos, irmãos, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão os conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amados, ser escolhido de Deus, ser achado de Deus, eu ter me convertido, foi a maior alegria da minha vida. A segunda alegria foi saber o que Deus quer. Deus quer uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. Você crê nisto? Amém. Eu creio nisto, irmãos. Efésios 1, no versículo 4, diz assim: ele nos predestinou antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Irmãos, o propósito eterno de Deus tem a ver com santidade. 1 Pedro 1,15 diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou das trevas, tornai vós mesmos santo em todo o vosso procedimento. Nossas ações precisam ser santas, nossas intenções precisam ser santas, nossos pensamentos, nossas atitudes, intenções, reações, precisa passar pela santidade. O propósito eterno de Deus é de ter uma família de muitos filhos parecidos com Ele.
Mateus capítulo 5, versículo 48 diz assim: portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Irmãos, nós fomos chamados a esse propósito eterno. Esse propósito eterno é de uma família. Por que uma família? Porque Deus quer unidade. Irmãos, nós não podemos ter diferenças entre nós, seja de relacionamento, seja de pensamento. Há uma unidade que precisa ser preservada com esforço. Lutarmos pela unidade do rebanho, lutar pela unidade nos nossos relacionamentos. Se nos ferirmos uns aos outros, precisamos pedir perdão, mas a unidade precisa ser mantida, e a unidade de fé nesse tempo precisa ser mantida. Irmãos, nós vivemos um tempo onde há muitas vozes, onde há muitos bons pregadores de internet. Não cedamos nossos ouvidos a qualquer pregador, porque nós temos uma fé comum que precisamos viver e defender, irmãos. Nós cremos no propósito eterno de Deus, nós cremos que precisamos viver uma vida de santidade, nós cremos que a igreja de Deus precisa viver como uma família, e família fala de relacionamento, família fala de unidade. Nós precisamos defender isso, irmãos, como uma verdade que cada um de nós creu, amém? É uma família de muitos filhos, precisamos pregar o evangelho, já já eu vou entrar nisso. É uma família parecida com Jesus. Irmãos, não podemos perder a consciência de que há um modelo, de que Jesus é o nosso modelo de caráter, de santidade e de obra. Você não pode perder a consciência de que você está sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo, está sendo aperfeiçoado pela palavra de Deus, está sendo aperfeiçoado no relacionamento com a igreja. Não percamos essa consciência de que há uma obra divina sendo dentro do nosso coração, sendo tratada, sendo nos tratando, nos moldando à imagem de Cristo Jesus. Não perca essa consciência. Nosso modelo é Jesus. Nós podemos ter entre nós homens e mulheres que são referências, do qual nos inspira a fé, mas há um modelo que é Cristo Jesus. Se meça com Jesus, se avalie com Cristo. No que você deve ser parecido com Jesus? Ser manso e humilde como Jesus? Você é manso e humilde como Jesus? Você ora como Jesus? Você ama como Jesus? Você perdoa como Jesus? Você prega como Jesus? Você serve como Jesus? Irmãos, nos meçamos com Jesus. Para na frente do espelho, faz um exercício, se compara com Cristo Jesus. O texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim: todos nós com o rosto desvendado, agora não tem um véu, não tem que nos impede da presença de Deus, contemplamos como por espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Irmãos, há uma obra silenciosa do Espírito Santo, nos transformando na imagem daquele a quem nós contemplamos, que é Cristo Jesus. Não podemos perder isso de vista. Essa é a nossa fé, essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado. Deus nos fez participantes do seu propósito eterno dele. Não percamos isso de vista, amém? Uma segunda verdade que nós cremos, eu creio no Evangelho do Reino. Eu creio no Evangelho como sendo a boa notícia, a boa nova de um Deus misericordioso, amoroso, que movido de graça, deu o seu único Filho a favor de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho é a boa nova de que um Cristo Redentor, um Cristo Remidor, morreu naquela cruz e já não imputa mais aos homens as suas transgressões, porque os nossos pecados foram pagos naquela cruz do Calvário. Eu creio no Evangelho da graça, na graça salvadora de Deus, que me livra dos pecados, que me redimiu, me limpou e me purificou. Essa é a boa notícia, irmãos. Agora eu creio no reino de Deus, que é o senhorio de Cristo. Estas coisas não são excludentes, elas se complementam. O reino é o governo de Deus estabelecido sobre a nossa vida, para colocar em ordem as nossas desordens, sejam elas em todas as áreas da nossa vida, financeiras, de caráter, emocionais, relacionais. O Evangelho do Reino é o governo de Deus sobre a nossa vida. Se Jesus
não é Senhor, Ele não é Salvador. É nisto que eu creio, que antes dele ser Salvador, Ele precisa ser Senhor. Essa consciência de que nós fomos comprados, de que Jesus foi no mercado e nos comprou com seu sangue, e agora nós pertencemos a Ele, Ele é o nosso dono, vivemos para Ele, não podemos viver para fazer a nossa vontade. É neste Evangelho que nós cremos, irmãos. Nisso está a verdade da graça de Deus. Há uma graça salvadora, há um amor manifestado, mas há um governo que vem sobre nós e coloca em nós o senhorio de Cristo. É nisto que eu creio, irmãos. O Evangelho ordenou minha casa, ordenou minha esposa, ordenou minha vida, ordenou a vida dos meus filhos. A obediência a esse Evangelho me leva a cada vez a ser mais parecido com Jesus. A obediência à palavra de Deus, a sujeição a esse Evangelho nos aperfeiçoa até o dia da vida de Cristo Jesus. Amemos este Evangelho, defendamos este Evangelho, irmãos. Essa é a verdade que nós cremos. Eu creio nesse Evangelho, eu creio que no reino de Deus tem verdades, tem mandamentos que vão colocar em ordem o caos da nossa vida. No reino de Deus, irmãos, tem estrutura, tem verdade, tem princípio. No reino de Deus tem juntas e ligamentos. Queridos, nós não podemos viver desacojuntados, eu creio nisto. Irmãos, alguém precisa nos ensinar, no início da nossa caminhada, os primeiros passos. Jesus disse assim: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, batizando e ensinando. Há alguém que precisa nos ensinar. Há um discipulador, um mentor, um pai, um cooperador, dê o nome que você lhe apraz, mas por favor, você não pode viver desacojuntado. Eu creio em juntas e ligamentos como um princípio da Escritura, para vivermos como igreja nesse tempo. Irmãos, sem um discipulador, você corre mais risco de perecer, de naufragar na fé, e nos últimos dias isso vai ser imprescindível. Alguém a quem você confia, sujeita a sua vida, busca conselho. Aliás, irmãos, um convertido busca governo. Alguém quebrantado busca governo e busca conselho. Mas nós cremos em juntas e ligamentos. Nós cremos nessas verdades de Deus. Colossenses 2,19 diz assim: não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Efésios 4,16, de que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, cresce o crescimento que procede de Deus. Daí saiu a máxima: quem edifica o corpo de Cristo? O corpo de Cristo edifica o corpo de Cristo. Amados, cada junta, cada irmão tem um papel a desempenhar na igreja. Cada junta, cada irmão recebeu da parte de Deus talentos e recebeu os dons. E os dons precisam se manifestar. O texto de 1 Pedro 1,10 diz assim: servindo cada um de vós conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um dos irmãos tem. Amém? Cada um dos irmãos precisa dar a justa cooperação. Eu creio, amados, eu creio nisto, que todos nós precisamos de um discipulador, de companheiro, e que as juntas precisam funcionar. Amados, outra verdade que cremos, nós cremos que a igreja se reúne nas casas, amém? É neste ambiente de família, dos lares, que se desenvolve boa parte do nosso sacerdócio, boa parte da edificação mútua. A igreja precisa estar dentro das casas. Nós cremos, amados, que o Deus que estabeleceu o propósito eterno, o que Ele quer e como Ele quer que cada santo desenvolva o seu sacerdócio. Seja nas juntas, seja na igreja na casa, seja no dia a dia, e que todos preguem o Evangelho. Mateus 28, 18 a 20, há uma ordem contida nesse versículo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, pregai o Evangelho. Irmãos, esse ídio de Jesus não pode ser ao meu coração apenas como uma sugestão ou uma opção. Ele é uma ordem do Senhor. Não é apenas uma identidade como igreja em Belo Horizonte,
como uma característica dessa igreja, vai além disso, amados. Há uma ordem que o Senhor deu de ir de pregar o Evangelho. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim: nenhum soldado em serviço se arrisca em negócio dessa vida. Antes, o seu desejo é satisfazer aquele que o arregimentou. Amado, nós precisamos ter esse sentimento de que nós somos soldados em serviço de Cristo, que nós fomos arregimentados por Ele, a fim de pregarmos o Evangelho, a fim de edificarmos nas juntas e ligamentos, a fim de que vivermos de relacionamentos. Irmãos, a igreja pode ser edificada de púlpito e de grandes reuniões? Deve, também. Mas a igreja precisa urgentemente voltar a viver de relacionamento. É nisto que está a força da igreja. Essa é a característica de Jesus. Jesus era um homem de púlpito, mas era um homem também que vivia o ministério, a maior parte, na rua, no tempo, junto com os discípulos, no dia a dia. Isso precisa ser o nosso modelo. É nisso que nós cremos, amados. Faz parte da nossa fé. Pois bem, nós precisamos voltar a pregar o Evangelho. Irmãos, se nós não pregarmos o Evangelho, eu sugiro que você pare e pergunte a Deus se você ainda está comprometido com o reino de Deus. Se você ainda crê nestas verdades, se você ainda se considera um discípulo de Jesus, porque um discípulo de Jesus vai pregar o Evangelho, um discípulo de Jesus vai anunciar o reino de Deus, ele vai orar por isso, ele vai ter carga por isso. Se no passado, irmãos, nós cometemos erros de exigir um resultado, uma frutificação humana, porque quem ganha almas é o Espírito Santo, nós anunciamos o Evangelho, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nós temos a nossa cooperação de ir e anunciar, mas é o Senhor que convence, é o Senhor que traz, é o Senhor que atrai. Portanto, amados, mas nós precisamos de anunciar o Evangelho. A isso Deus conferiu a nós, Jesus conferiu a nós. E há uma beleza no mensageiro, irmãos, a tal ponto da palavra dizer assim: conformosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Daqueles que anunciam as boas novas, que diz a Sião, teu Deus reina. Há uma beleza no mensageiro de Deus, porque ele leva a mensagem do Deus vivo, a beleza está na mensagem que ele carrega a verdade de Deus. Irmãos, não percamos isso de vista, a igreja precisa voltar a pregar o Evangelho, e Deus, mesmo na pandemia, vai nos dar a graça da multiplicação e da frutificação, amém? Você crê nisso? Amém. Outra verdade que nós cremos e defendemos, irmãos, nós cremos no andar na luz. Nós cremos na confissão de pecado. Só tome nota, 1 João 1,9. Mas, amados, andar na luz e estar na luz é um princípio e uma verdade que nós cremos. Não podemos nos dar ao luxo de relacionarmos e congregarmos em pecado, de não resolvermos as nossas diferenças e o nosso coração. Esse é um princípio que nós cremos, irmãos. Não se oferece a Deus culto e adoração com o coração atrapalhado. Precisamos resolver o nosso coração e as nossas pendências de relacionamentos, mas se não viramos religião, perde-se a autenticidade do reino de Deus. Nós cremos que andar na luz é a medida de graça salvadora para a minha santificação. É para mim continuar no páreo, é para mim continuar no reino de Deus, por isso andamos na luz. Cremos nisto, amados, como princípio. Se você tem aqui queixa contra seu irmão, se você tem aqui algo para resolver no coração, aproveite o dia de hoje, onde nós vamos ter um bom tempo de comunhão, mas não saia daqui, irmão, sem andar na luz. Se tiver pecado, confessa. É o que nós cremos. Essa é a verdade do reino de Deus que nós defendemos. Precisamos, amados, uma outra verdade: todo relacionamento é mantido por amor e perdão. Nós precisamos ter misericórdia uns com os outros, mas precisamos de dar e pedir perdão. Jesus disse isso porque sabia que nós iríamos errar, sabíamos que nós iríamos pisar um no calo um do outro, mas estabeleceu perdão. Você tem que pedir perdão para alguém? Você precisa se humilhar para alguém? Abra mão do orgulho, querido, se humilhe, peça perdão. Você tem que dar perdão.
Não exerça justiça própria. Dê perdão. Ofereça perdão. Mas é um princípio que nós cremos. Uma outra verdade que nós cremos, semelhante a isso, amados, eu creio na disciplina. Sabe aquela disciplina onde um irmão é exposto e é corrigido publicamente? Nós cremos nela. E estamos praticando. Ultimamente não temos trazido alguém aqui à frente, embora eu estou com muita vontade de trazer. Desculpa aí, foi mal. Mas nós cremos, amados, que há medidas na casa de Deus que a palavra estabelece e a disciplina é uma delas, a correção é uma delas. Sabe por quê? Porque Deus disciplina o filho a quem ama. E nós precisamos imitar o Senhor. Se a palavra fala sobre disciplina, sobre notar aqueles que andam em desordem, aqueles que causam facções, aqueles que estão vivendo de forma desordenada, de forma pecaminosa, precisam ser notados. Estamos praticando em alguma medida, em grupos menores, mas não abrimos mão desse princípio. Sabe por quê, irmãos? Porque a disciplina, ela visa restaurar o transgressor. Eu diria que o pecador precisa clamar pela disciplina como um recurso de Deus para a sua salvação. É um meio de santificação. Se não há disciplina, há um declínio no ensino e a seriedade do reino de Deus é rebaixada. Se começa a abrir espaço para a leviandade, para a permissividade, o sentido de justiça na casa de Deus, porque o reino de Deus também é justiça, esse sentido fica frouxo. Aumenta a falta de temor de Deus. Amados, há disciplina na casa do Senhor, o próprio Senhor disciplina, e a casa do Senhor, por ser a casa dele, a ordem, decência e reverência. Temamos, mas essa é uma fé que nós defendemos, cremos e estamos praticando. Por que se deve disciplinar? Por uma vida desordenada, por heresias e facções e por uma vida pecaminosa. Aqui tem alguns textos, só vou citar, 1 Coríntios 5, 1 a 13, Mateus 18, 17, 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 15 e Gálatas 5, 12. Vou repetir devagar, 1 Coríntios 5, versículo de 1 a 13, Mateus 18, 17, 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 15 e Gálatas 5, 15. Nós cremos, amados, numa outra verdade, já estou indo para o fim, que é o falar a verdade uns com os outros. Irmãos, o falar a verdade uns com os outros, você pode esperar um melhor momento, mas você não pode deixar muito tempo. Você não tem esse direito. A palavra não nos dá essa liberdade. Jesus, no trato com os discípulos, o modelo que temos e o modelo que vemos era um trato assim, errou aqui, é corrigido aqui. A correção era pública. A turma estava discutindo quem era o maior, Jesus vira para trás e quem que é o maior, seja o que vos sirva. Estão disputando quem que era o primeiro, a quem Jesus mais amava. O ensino vinha. Paulo, lá em Gálatas 2, ele diz assim, eu resisti a Cefas face a face porque ele se tornou repreensível. O que o apóstolo Pedro faz? Ele estava comendo com os gentios. Quando chegam os judeus, ele falou, vou ficar mal na fita, não dá para ficar. É constrangedor dizer isso, mas esse grande homem de Deus deu uma dissimulada. A palavra de Deus diz isso, que ele dissimulou com eles a tal ponto que o Barnabé caiu na onda. O próprio Barnabé também começou a dissimular, parou de comer com os gentios, e aí Paulo diz assim, eu o resisti publicamente. Amados, essa é uma verdade que nós cremos, que não podemos deixar diluir no nosso meio. Errou aqui, vai ser repreendido aqui. Eu posso esperar um momento, um pouco mais tarde, termino o encontro do grupo caseiro, eu posso fazer isso depois? Posso, mas nós não podemos nos permitir a convivência harmoniosa uns com os outros, com os irmãos, pecando constantemente, e nós como guardas negligenciamos esse princípio. Não podemos. O texto de Levítico 19, 17 é muito interessante. Eu peguei esse texto do Antigo Testamento de forma proposital, porque era o Antigo Testamento, era o povo de Deus, e ali precisava de ter um modelo de relacionamento. E aí o texto diz assim,
repreenderás o teu próximo e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Está dizendo assim, não te torne cúmplice do pecado da vida do irmão, não permita que o pecado do teu irmão, se você vê e não o repreende, não o corrige, não o estimule, não o exorte, você se torna cúmplice do pecado dele. Não leve esta culpa sobre você, fale a verdade. De que forma? Em amor. De que forma? Com brandura. De que forma? Cheio de esperança e de expectativa de que a pessoa vai te ouvir. Tenha o cuidado de não ter essa verdade na hora de repreender como uma verdade absoluta. Ouça, preste atenção no que ele tem a dizer, mas não deixe de cumprir esse princípio da palavra de Deus. Irmãos, isso sustenta a nossa fé. Nós somos guardas uns dos outros, somos protetores uns dos outros, e temos que proteger a fé uns dos outros. Guardemos isso no nosso coração. Textos para respaldar o que eu acabei de dizer. Mateus 18, 15 a 16. Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20. E Ezequiel 3, 20. Não podemos perder este ambiente da casa de Deus. E Gálatas 2:11. Quando nós paramos, amados, de nos admoestarmos, de nos estimularmos ao amor, sabe o que acontece? Nós nos tornamos melindrosos, dodói assim, ó. Quando você vai pegar, o outro está dodói, está dolorido. Por quê? Porque tem muito tempo que não tem o couro tratado, tem muito tempo que não está sendo tocado, e aí na hora que vai tocar está espinhando. Irmãos, vamos voltar a praticar esse princípio, amém? Amém. Por último, amados, nós cremos que Deus governa a sua igreja por meio do Espírito Santo, por meio da palavra e também por meio das autoridades constituídas. O presbitério é uma dessas autoridades constituídas e tem a responsabilidade e o serviço de zelar pela unidade do rebanho, de manter e preservar a fé que nós recebemos e de orientar e conduzir o rebanho com responsabilidade, com diligência, como aqueles que velam pela alma, como quem vai prestar contas a Deus. E por último, nós cremos que um discipulador ensina em todo tempo e em todo lugar, e que cada discípulo aprende vendo, ouvindo e perguntando. E que o discipulador deve dar a palavra, deve dar o exemplo e deve dar a própria vida, deve dar a si mesmo. E é tempo, amados, de nos estimularmos a fé, a conservarmos essa fé, a conservarmos essas verdades, a defendermos essa fé. É tempo de nos estimularmos ao amor, à fé e às boas obras. É tempo, amados, de contrariar o mundo que diz fique em casa. Nós estamos em outra pegada, irmãos, é tempo de relacionamento. A igreja vive de relacionamento. Tenha toda a prudência do álcool gel, da máscara, mas a igreja vive de relacionamento. Nós não vamos nos curvar diante de autoridades e de uma ordem que fere princípios da palavra de Deus e que fere a nossa fé. Nós vamos ficar com o Evangelho, nós vamos ficar com a vontade de Deus. Amém? Nós cremos nisso, amados, que a igreja vive de relacionamento, de muitos cafés, de muitos momentos de oração, de muito comer junto, de muita união, de bons momentos de edificação e de louvor no meio da igreja. Amém?